E quando nós temos uma esse movimento aqui, ele é caracterizado como distribuição. Porque se fosse uma acumulação, não era para esse movimento fazer isso aqui, ó, entrar nesse swing de baixa. Na minha opinião, tá? Se vocês estudam ou estão estudando análise gráfica e vocês viram alguma coisa diferente, dentro do que eu estudo, uma distribuição ela acontece quando nós chegamos numa alta de mercado. Nós tivemos um movimento expressivo, como esse aqui, uma suposta, pode não ser uma alta como todo mundo gostaria que fosse, mas foi uma alta, né? Deixa eu ver aqui quantos por cento nós tivemos. Nós tivemos esse avanço aqui desse fundinho até aqui, ó, de mais de 25%, ó. Então, quando nós temos um movimento de alta e na sequência o mercado ele entra no movimento baixista, no swing de baixa, isso pode caracterizar uma distribuição, porque uma acumulação é quando nós acumulamos e temos um movimento altista, acumulamos preço, acumulamos e começamos a avançar. Então, na minha opinião, tá? Se você tiver uma opinião diferente, tá tudo certo. Na minha opinião, isso aqui aparentemente é uma distribuição para mim. Isso aqui é uma distribuição. Por que eu vejo como uma distribuição? Porque depois desse movimento aqui, desse intervalo de preço, nós formamos esse canalzinho de baixa. E eu venho há bastante tempo falando que o BTC ele tinha perdido a sua estrutura de alta. Essa semana, antes de ontem, através da análise técnica e através do sistema que eu utilizo, eu recebi um sinal pelo meu setup de um movimento contra a tendência, e aí nós entramos nessa operação contra a tendência e eu compartilhei lá dentro da minha sala VIP que eu tenho, que era um movimento contra a tendência. Então esse movimento, na maioria das vezes, eles não evoluem de forma consistente, porque como o mercado está vindo no movimento descendente, ele tende a fazer um movimento contra a tendência, e na maioria das vezes ele continua o seu movimento anterior ou ele dá uma lateralizada. Então aqui por volta, eu tinha falado para vocês que nós estávamos respeitando esse fundo aqui, ó, esse suporte, nós estávamos respeitando esse suporte, né? Já estamos aqui há bastante tempo respeitando essa zona aqui, ó, de preço e suporte. A gente estava vindo aqui nesse canal, ó, descendente, tocamos aqui nessa LTB, seguramos no suporte e tentamos um avanço aqui, ó. Tentamos ficar um pouquinho acima dessa LTB, mas esse movimento falhou. Eu coloquei lá fizemos um movimento, nós fizemos uma operação no BTC, essa operação foi positiva e tentamos fazer mais algumas operações no ETH e na Matic, só que o mercado já mudou, o mercado tinha virado e eu, por sinais técnicos também, dentro daquilo que eu utilizo para fazer meus trades, minhas operações, já tinha perdido a estrutura. Então eu zerei todas as operações e zerei as operações antes de tomar stop, antes de ser stopado, porque o meu sistema ele já tinha sinalizado para mim que nós tínhamos a maior chance de queda do que de alta. Então eu respeito a minha estratégia e eu finalizei a operação no ETH com 0,5% de prejuízo. Tive um ganhozinho no BTC e um prejuízo no ETH, mas a média ainda me deixou positivo. Então quando nós chegamos nessa região aqui, eu acreditava no movimento contra a tendência,
É um movimento rápido que você entra, faz o seu lucro, respeita o movimento anterior de queda, porque dentro da minha leitura era um movimento de queda, um movimento descendente, porque nós estávamos dentro desse canal aqui. Nós não nos recuperamos desse movimento. Nós tivemos uma pausa quando nós seguramos aqui nessa região. Eu preciso observar agora, a gente precisa observar se esse suporte aqui, ó, ele vai nos segurar ou se a gente vai descer aqui, ó, voltar para dentro dessa estrutura aqui, ó, para dentro dessa estrutura. Eu estava acreditando no movimento contra a tendência, mas dentro da minha leitura, nós estamos numa tendência de baixa. Uma tendência de baixa, e aí nós tivemos a oportunidade de fazer uma entrada contra a tendência, na minha opinião, né? Dentro daquilo que eu sigo e que eu opero. E agora nós estamos aqui, ó, dentro desse canalzinho aqui, ó, descendo de escadinha dentro desse canalzinho aqui, ó. Nós estamos descendo dentro desse canalzinho aqui, ó, bem devagarzinho, mas já é quase desde desse pavio até a data de hoje já temos um movimento de queda de quase 3%. E aí eu quero observar para ver se nós vamos entrar com força para o antigo movimento ou se nós vamos nos segurar nesse suporte. De qualquer forma, o movimento era de baixa, tivemos um movimento contra a tendência que deu resultado, deu lucro, mas ele já perdeu a sua estrutura, ele entregou o que tinha que entregar e já voltou para o seu antigo movimento. Precisamos observar se aqui, ó, vai ser o suporte, se aqui se vai respeitar esse antigo suporte ou se nós vamos retornar para o canal de baixa anterior. Como amanhã é sexta-feira e nós temos o fechamento dos mercados tradicionais, vamos ver como que vai ser o fechamento, porque na data de hoje nós tivemos um avanço na Nasdaq, no S&P durante o primeiro período ali, a primeira parte do dia, e logo na segunda parte do período da tarde devolveu toda, falando do mercado futuro, devolveu toda a alta que tinha avançado. Então vou ficar observando amanhã e no final de semana se o BTC ele vai acelerar a sua queda. Eu por agora eu estou acreditando em queda, eu não estou acreditando em alta no BTC, porque nós já estávamos vindo no movimento descendente. Então eu continuo acreditando no movimento descendente porque perdeu tanto a sua estrutura no movimento de swing e perdeu a sua estrutura no movimento do intraday ali. A estrutura de curto prazo também já foi, na minha opinião, descaracterizada. Então eu estou acreditando em queda. Enquanto eu não tiver uma estrutura de reversão, eu continuo acreditando em queda. E o meu sistema me diz que o movimento é baixista, pelo menos por agora. Então vamos ver, eu quero observar para ver se nós vamos entrar de novo dentro desse canal aqui, ó. Quero ver se a gente vai entrar dentro desse canal aqui, ó. Se aqui, ó, nós vamos ter, depois que perder esse suportinho aqui, ó, se nós vamos acelerar para cá, ó, ou se nós vamos conseguir ficar acima desse antigo suporte. Mas de qualquer forma, eu estou acreditando em queda. Eu não sei até aonde vai essa queda, mas eu estou acreditando em queda. Valeu, galera, por enquanto é isso. Não esquece de curtir, compartilhar e ativar o sininho para me ajudar. Obrigado pela paciência.